Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Mário Franco, sou um agente do bem. Estou iniciando hoje o meu primeiro vídeo sobre esse assunto e quero compartilhar com você aquilo que eu tenho sonhado para a nossa nação, aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Então, o que é um agente do bem? Esse é um movimento para que a gente possa tornar em ações práticas o ato de fazer o bem. Então, agente do bem é alguém que descobre o seu propósito de vida, entende o seu propósito, tem a sua identidade muito bem definida e ele tem ações práticas de amor para consigo mesmo e para com os outros. Então, não precisa entender tudo agora, porque eu vou falar sobre isso pelo resto da minha vida. Então, você vai ter muito tempo para entender aí o que eu estou querendo dizer, tá bom? Mas hoje é um vídeo introdutório, hoje é dia 10 de outubro de 2022. E hoje eu resolvi realmente dar esse passo inicial com relação a esse projeto que há tanto tempo tem queimado no meu coração, tenho orado, tenho jejuado, tenho perguntado para Deus. E hoje veio a resposta no meu momento de oração, mais uma vez, né, confirmando aquilo que eu tenho para fazer. E a ideia é multiplicar agentes do bem, multiplicar pessoas que realmente façam bem. Não pessoas que dizem que vão fazer, não pessoas que dizem que são do bem, mas pessoas que demonstram através de ações práticas de amor, ações positivas para consigo e para com os outros, tá bom? Hoje eu escolhi apenas 3 temas que eu vou tratar aqui com você e espero que você goste, porque é com muito amor e carinho que eu estou gravando esse vídeo. E depois de muita oração e muito pedir a Deus e muita insistência diante dele para que ele me use para abençoar a sua vida. Então esse vídeo tem um único propósito de glorificar a Deus abençoando a sua vida, para que você tenha um dia melhor, para que você tenha uma vida melhor, para que você dê mais um passo em relação àquilo que Deus tem para você, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, são 3 temas. O primeiro é o seguinte: seja agente do bem, seja. A sua identidade precisa estar ligada a ser um agente do bem ou uma agente do bem. O que é isso? Ser agente do bem é quando você identifica, existe o lado do bem e existe o lado do mal. Isso é muito claro. Isso em todas as culturas, em todas as religiões, com raras exceções, não distinguem o bem e o mal. Então você precisa entender. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente Deus colocou esse vídeo na sua frente, né? Você recebeu uma notificação, ou alguém que te ama muito te enviou ele, e aí você está assistindo e você fala assim: oh, mas eu já sou do bem. Ok. Isso é uma identidade. A gente precisa se identificar como alguém que é do bem. Isso é identidade, o que a gente é. Então, seja agente do bem. O que é um agente do bem? Ele tem como identidade, como missão de vida, fazer o bem. Agora, só fazer o bem? Não. Ser agente do bem, apesar de estar ligado intimamente à identidade, está ligado também àquilo que você tem como mentalidade a respeito do bem. Vou te falar por quê. Porque fazer o bem, em muitos momentos, cansa. Você vai ver pessoas que estão desanimadas de fazer o bem para os outros porque cansaram de fazer o bem. Porque em algum momento foram magoadas, machucadas, porque fizeram, esperavam um reconhecimento, esperavam que alguém falasse que ele é do bem, e aí isso não aconteceu e a pessoa ficou chateada e falou. Não sei se você já ouviu isso, mas infelizmente há quem diga assim: eu também não vou mais ajudar ninguém. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim: olha, já distribuí muitas cestas básicas, hoje eu não dou cesta básica para ninguém, porque são um bando disso e daquilo, e falou algumas palavras até bem fortes ali nesse sentido. Então, tem gente que se cansa de fazer o bem. O agente do bem, ele não se cansa, porque está na identidade dele. Ele pode até mudar o jeito de fazer, mas ele não muda o que ele faz.
Então, o agente do bem é alguém que tem por identidade, não é uma situação, não é que de vez em quando me der vontade, quando for conveniente, eu vou fazer o bem. Não, está no meu DNA fazer o bem. Agora, fazer o bem, ser um agente do bem, não é de acordo com o que os outros acham. Porque quando eu digo eu sou um agente do bem, aí a pessoa muitas vezes quer que eu faça de acordo com o que ela pensa. Entenda, existe fazer o bem distribuindo cesta básica. Mas imagina que todo mundo que queira fazer o bem distribua a cesta básica. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido. Por quê? Porque fazer o bem pode ser dar atenção a uma pessoa, pode ser também distribuir uma cesta básica, pode dar um conselho para alguém que está angustiado, pode ser orar por alguém, pode ser interceder, ser um conciliador entre duas pessoas. Fazer o bem tem uma amplitude muito grande daquilo que pode ser feito. Então, tem que estar no DNA. Mas não é de acordo com o que o outro acha, mas de acordo com o que você acha e aquilo que a verdade é. Certo? Então, fazer o bem, ajudar um estudante, ajudar uma criança com dever de escola. Eu lembro que uma vez eu cheguei lá na casa dos pais da minha esposa, né? E minha cunhada estava ali já sem paciência, né, com a sua filha, por algum motivo que eu nem lembro agora, mas eu me sinto orgulhoso porque ali naquele momento eu vi a situação, né, tomei uma atitude e fui lá e conversei com as duas, né? E peguei a neném aqui no colo, levei ela para lá, comecei a conversar com ela, a mãe se acalmou. Então, porque isso pode acontecer com qualquer pai, com qualquer mãe. Não é um caso extraterrestre, não. Nós somos humanos. E aí, depois a mãe, que é minha cunhada no caso, falou assim: Olha, Mário, eu tava para dar umas lapadas na menina e você chegou aqui e foi bom você ter conversado com ela e tudo mais, com paciência e tudo mais. Então entenda que fazer o bem não é só uma ação, é que precisa estar no seu DNA. Você fala assim, Mário, mas está muito rápido, eu acabei de ver o vídeo aqui, você já está falando de DNA e tal. Eu só quero que você entenda o conceito. Por quê? Porque é algo que eu pretendo falar por toda a minha vida. Toda a minha vida eu vou incentivar pessoas a praticar ações positivas de amor para consigo e para com os outros. Isso para mim é um agente do bem. Mas antes dele fazer, ele tem que ser. O que é ser um agente do bem? A primeira coisa, descobrir o seu propósito de vida. Não existe alguém que consiga fazer o bem sem antes descobrir por que motivo foi criado, para que ele veio, o que ele está fazendo aqui. Então, o agente do bem começa por aí. Segunda coisa que tem a ver com a sua mentalidade. Segunda coisa que tem a ver com a identidade de ser um agente do bem é a sua mentalidade. O que é a mentalidade? Entenda. A mentalidade que o mundo prega de fazer o bem não é a mesma que Deus fala para você fazer o bem. Então, precisa girar uma chave, precisa que você entenda o que é fazer o bem. Fazer o bem nem sempre é ser agradável. Muitas vezes as pessoas precisam ouvir algo e aí ninguém diz para ela, e se ela continuar naquele caminho, ela vai se dar mal, e uma pessoa vê aquilo e vai lá e conversa com a pessoa educadamente, com amor e tudo mais, mas falando talvez algo que não seja agradável no momento de ouvir, mas seja necessário de ouvir para que mude uma rota. Então é interessante assim, uma das ações de fazer o bem que é muito interessante. Eu ministrei um curso numa igreja sobre evangelismo. Eu sou evangelista desde que eu fiz a minha decisão por Cristo, desde que eu me converti, desde que eu pisei na igreja ali, que eu pisei os pés na igreja, que eu comecei a frequentar. Um dos primeiros ministérios que me saltaram aos olhos foi o ministério de evangelismo. E aí, depois de 20 anos, né, eu estou lá ministrando, ensinando os jovens a evangelizar, como abordar isso e aquilo. E depois de 3 meses, eu pergunto para os jovens, qual foi o seu maior ganho nesse curso? E uma moça fala assim, foi aprender a dizer não. Olha só, olha esse paradoxo, né? Como que tem uma pessoa que assiste um curso de evangelismo e diz que o maior ganho foi dizer não?
como eu aprendi a ser um bom ouvinte, na marra, mas aprendi, então eu perguntei. Se fosse o Mário de antigamente, né, sem muita influência, né? Então eu perguntei, como assim dizer não? Ela falou, não, porque isso me fazia mal, eu não sabia dizer não para as pessoas. Então eu aprendi a dizer não e eu fico em paz. Porque quem não consegue dizer não é porque se disser não, não consegue ficar em paz, não consegue dormir. Então esteja na sua identidade fazer o bem. Mas a primeira coisa que você precisa entender você precisa ter a mentalidade do que é fazer o bem. Eu conheço gente que faz o bem por ajudar estudantes a irem para a faculdade. Entendo, não é uma pessoa que está passando fome, não é alguém que está numa situação de risco, mas é alguém que quer ajudar as pessoas a estudarem. Um jovem que quer estudar, não tem condição, não tem dinheiro, a pessoa vai lá e ajuda. Eu conheço gente que faz capacitação, eu conheço gente que faz o bem, enfim. As ações em si a gente vai falar daqui a pouco, mas está no seu DNA. Você não faz para aparecer. Olha só o tanto que é interessante, né? Que quando você não faz para aparecer. Você não faz porque alguém está pedindo, você não faz porque alguém está mandando, você não faz porque ali tem público, você faz porque está no seu DNA. E muitas vezes, até quando os outros estão vendo, a gente até deixa de fazer, né? Infelizmente, às vezes acontece isso. Então, a primeira parte de ser um agente do bem basicamente é montada por isso, né? Você entender o seu propósito de vida. Você fala assim, Mário, eu não sei o meu propósito de vida. Fica tranquilo. Porque se tem uma coisa que nós vamos falar exaustivamente aqui nesse canal, é sobre como descobrir o propósito da sua vida. Qual é a sua missão aqui na Terra? O que você veio fazer? Você não existe por acaso. Você tem um propósito, você tem uma missão, você tem alguém que te criou e sabe por que te criou e sabe por que te criou. Tá certo? E às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu descubro isso? Bom, vamos pensar assim, ó. Quando você quer aprender a manusear um equipamento, como é que é? Manusear um equipamento, você lê o manual. Eu sou um cara que gosta de ler manual. Por quê? Porque é o caminho que eu acho mais correto. Geralmente quem monta os móveis da minha casa quando compra sou eu. Essa estante aqui que eu comprei para o meu escritório fui eu que montei, claro, é simplesona, né? Não tem muito segredo. Mas guarda-roupa, cama, berço, armário, brinquedo, tudo sou eu que monto. Mas eu gosto de pegar o manual e seguir o que está no manual. Porque a pessoa que criou é a melhor pessoa para dizer qual é a melhor forma de montar esse equipamento. Tanto é que assim, eu devo confessar para você que antigamente, quando eu montava sem olhar no manual, sobravam algumas peças. Eu acho muito estranho porque não era para sobrarem peças, mas acontecia. Então, quando você monta o manual, confere lá quantos parafusos vieram, quantas arruelas, enfim, você confere o equipamento e você vai montando de um por um. Alguns trazem até a chavezinha já ali que você precisa usar, né? Então, a melhor forma de conhecer um equipamento é perguntar para o dono do equipamento para que ele foi feito, qual é o objetivo, para que ele serve. Com o ser humano é infinitamente real, verdade, né? Quando você pensa assim, quem foi que me criou? Eu existo por acaso? Não, você não existe por acaso. E aí você pergunta para o Criador. Então, a melhor forma é essa. Então, nós vamos sim falar nesse canal sobre oração, sobre jejum, sobre consagração, sobre buscar a Deus. Por quê? Porque é a forma de descobrir para que você foi criado, tá bom? E eu já estou dizendo para você, para dar o exemplo, né? O objetivo, o meu propósito de vida é multiplicar agentes do bem. Multiplicar agentes do bem. Então, eu acredito que quando uma pessoa faz o bem, isso retorna para ela muitas vezes mais em benefícios, né?
Porque não existe colheita sem plantação, não existe fruta sem antes haver uma semente. Quando você olha para o fruto, que é o resultado, você sabe de onde ela veio. Então, por exemplo, eu sei que talvez esteja um pouco acelerado para você, mas é assim: se você pega uma manga, você sabe que ela veio de um pé de manga. Você fala assim, lógico, né, Mário? Uma manga veio de um pé de manga, ok. Mas ninguém vai pensar que uma manga veio de um pé de mamão, de um pé de abacaxi. A manga veio do pé de manga, que foi plantada uma semente de manga. E se eu pegar essa manga agora, a semente dela, e plantar de novo, vai nascer outro pé de manga que vai dar outras mangas. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um agente do bem, você colhe o bem. Porque você planta o bem e cresce o bem. E esse bem dá novos frutos e você colhe esses frutos. Eu ouvi uma vez, eu tenho um tio que ele assim, é muito disposto, né? Tá realmente na sua identidade ajudar os outros. E aí, há muitos anos atrás, aconteceu da esposa dele praticamente morrer, né? Com um problema lá. E ele teve que ficar com ela em Goiânia, né? Então ele mora aqui no Tocantins e ele teve que ficar um tempo em Goiânia, sem muito dinheiro e tudo mais. Teve simplesmente um taxista que rodou para ele o mês inteiro, para ele pagar depois, sem ele nunca ter visto o cara. Aí ele fala assim, que isso ele estava colhendo aquilo que ele plantou para tantas pessoas que ele fez o bem, de repente as pessoas ajudaram ele no momento de necessidade sem nunca tê-lo visto. Então, você não colhe diferente do que você plantou. É lógico que nesse momento você está pensando assim, não, Mário, peraí, você está dizendo que eu mereço tudo pelo que eu estou passando? Olha, eu não posso dizer para você com relação à sua vida especificamente, porque pode existir exceção? Pode. Mas, geralmente, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Eu sei que isso deve doer, eu sei que esse é o momento que a pessoa fecha o vídeo, eu sei que esse é o momento que a pessoa fica zangada, porque não pode discutir com o vídeo, né? Então, mas eu não conheço alguém, porque a minha experiência é limitada, mas eu não conheço alguém que esteja colhendo algo que ela não plantou, tá certo? E Deus é justo, então se você de repente está zangado com isso, né? Mais um motivo para você conversar com Deus. Por quê? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é quando nos tornamos cristãos, quando cremos em Deus, quando colocamos a nossa fé em Deus, não em coisas, não no universo. O universo vai trazer para mim. Não, o universo não vai, porque ele não é uma pessoa. O universo foi criado. A criatura não pode dar para outra criatura. Só quem pode proporcionar a criatura é o Criador. Então, quando você coloca a sua fé em Cristo, você colhe aquilo que Ele plantou. Vou te dar um exemplo muito simples. Você acordou hoje, você levantou da sua cama porque Deus acredita em você. Você não pagou pelo sol, mas ele está aí à sua disposição. Você não pagou pelo oxigênio que você respira, mas ele está aí à sua disposição. Ou seja, apesar de você achar que o que você está colhendo é ruim, porém, se Deus fosse dar tudo o que você merece, de verdade, 100%, do jeito correto, você não mereceria estar vivo. Então, nós estamos vivos pela graça de Deus, pela bondade de Deus, é que nós estamos aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez a ingratidão tome conta do seu coração e você fica assim, eu tenho uma vida ruim, sendo que eu sou uma pessoa tão boa. Repense, porque Deus não erra. Então, será que ele acertou com todo mundo e errou só com você? Agora também, aprenda a agradecer. A gratidão, eu falei aqui, ó, são 3 pontos, e no primeiro eu coloquei 3 pontos, que são, primeira coisa, para você ser um agente do bem, descobrir o seu propósito, certo? Você descobriu o seu propósito. O segundo e o terceiro estão intimamente ligados, sendo que a gratidão é um ponto de equilíbrio em todas as coisas. Não existe alguém que receba da plenitude de Cristo sem que seja grato.
Porque a pessoa que reconhece nas situações o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Então a gratidão é super, ultra, mega importante. Se você não é agradecido, você também não é generoso. Então tem que estar no seu DNA. Gratidão e generosidade andam juntas. Tem gente que quer ser generoso sem ser grato. É aquilo que a gente vê assim, a pessoa que faz para aparecer. Isso não é generosidade. Sinto muito lhe dizer. Agora, a pessoa que é generosa, ela prospera. A pessoa que é generosa, ela anda à frente dos outros. A pessoa que é generosa, ela está plantando uma semente que vai dar muito fruto. Então, duas pessoas fazem a mesma ação. Elas, sei lá, ajudam uma pessoa carente. Uma recebe mais do que a outra. Então, fazer uma caridade te dá um retorno. Porém, fazer a caridade com o coração correto, sendo generoso, sendo grato a Deus, te dá um retorno muito maior. Então, seja um agente do bem. Segundo ponto, faça o bem. Você faz de acordo com aquilo que você é. As suas habilidades têm a ver com a sua identidade. As suas ações têm a ver com o seu propósito de vida. Então, por que eu falo que todo mundo tem que saber o propósito? Primeiro, porque você começa uma viagem, que é a vida, pensando onde você quer chegar. Imagina se você simplesmente resolve viajar, entra no seu carro e sai. Você vai perder tempo, você não sabe para onde ir, porque você não sabe onde você quer chegar. E o propósito de vida, ele é esse parâmetro, esse destino, né? A bússola aponta para o seu propósito. Então, tudo que você fez até hoje aponta para o seu propósito. Seja ele bom ou ruim. Por quê? Porque o que é bom é porque você está indo no rumo, o que é ruim serve de aprendizado para você ir para o seu rumo correto. Então, faça o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é ter atitudes práticas que realmente tenham um resultado bondoso, tenham um resultado que seja bacana. Agora, se você, de 2 passos, eu falei, seja agente do bem e faça o bem. Se você só quiser fazer o bem sem ser agente do bem, você corre um grande risco. Qual é o risco? Cansar de fazer o bem. Porque eu faço de acordo com a minha identidade. Se eu não sei qual é a minha identidade, eu também não sei como fazer. A gente fala assim, eu não sei como ajudar as pessoas. Pois é, porque você ainda não sabe a sua identidade, você ainda não descobriu o seu propósito, você ainda não colocou sua fé em Cristo, você ainda não perguntou para o Criador qual é o motivo de você ter sido criado. Então, você acaba dando tiro para todo lado. Você sai para todo lado e tenta fazer e não consegue, se cansa e se frustra e volta para casa e se torna um agente contra o bem. Quando alguém fala assim, eu estou pensando de fazer uma coisa legal e tal, você vai falar igual aquele meu amigo lá, nunca mais eu faço isso, porque uma vez eu fiz e a pessoa não agradeceu e tudo mais. Então, quando você fizer o bem, faça de acordo com o que você pode fazer, não faça além. Por quê? Porque a sua plantação, a sua semente, não depende da pessoa para quem você está fazendo. Entenda isso. Você não vai fazer com o propósito de receber daquela pessoa. Você está plantando e Deus está vendo. E Ele vai te dar de acordo com a semente que você está plantando. Lembrando que a semente que você está plantando tem todo o DNA da ação, a generosidade, a gratidão, a identidade e também a ação daquilo que você está fazendo. Então não existe algo sobre a terra que tenha sido feito que não tenha gerado um resultado. Não existe uma ação que você faça, seja ela para o bem ou para o mal, que ela não gere um resultado. E olha, eu tenho muito temor quando eu falo aqui nos vídeos, eu tenho muito temor quando eu dou um conselho, eu tenho muito temor a Deus quando eu falo algo a respeito de vida. Por quê? Porque eu entendo que as nossas palavras podem ajudar uma pessoa ou não. E eu quero te dizer o seguinte, isso eu tenho muito cuidado com o que eu estou falando, para que você realmente colha frutos. E eu tenho absoluta certeza que tudo que você faz hoje, você colhe também.
ou hoje, ou amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos, ou até mesmo você. Eu acredito que Deus é tão recompensador de quem faz as coisas que ele dá de volta para você e para a sua descendência e para os seus familiares. Porque o que a gente vê é assim, por que uma pessoa muitas vezes é má e recebe coisas boas? Por causa da procedência dela, de onde ela veio. Os pais, os avós fizeram o bem. E essa pessoa, apesar de você estar querendo julgá-la como boa ou ruim, Deus está recompensando ela por algo que os seus antecessores fizeram. Então Deus não deixa ninguém, ele não deve para ninguém. Se você fizer uma boa ação, você vai receber de volta uma boa ação. E aí qual é a conclusão que eu chego nessa questão de fazer o bem? A questão que eu chego é o seguinte: quando você tem recurso, seja ele de que tamanho for, você tem uma quantidade limitada de recursos. E aí você distribui os seus recursos de alguma forma com outras pessoas, seja tempo, seja um recurso material, seja um conselho, seja uma informação, seja a sua profissão, como eu já conheci médicos, né, que dedicam lá um tempo para atender pacientes que não têm condição de pagar pela consulta, como eu já vi pessoas fazendo ação social, conheci agora uma pessoa que se compadeceu de gatos, né? E criou ali um ambiente para cuidar deles e tudo mais. Quando você entende isso e você faz, você recebe de volta. E aí, como é que você recebe de volta? Entenda, a sua vida, nesse sentido de recurso, ela é como um cano que leva a uma torneira. Se você usa o recurso só para você, é como se essa torneira estivesse fechada. Então não tem por que mandar mais água naquela torneira se ela está fechada, ela não flui. E aí você fala assim, eu não entendo por que eu passo tanta necessidade financeira, por que meus recursos são escassos, porque ela não está fluindo. O que você precisa fazer? Abrir a torneira. Abrir a torneira e deixar o recurso passar. Por quê? A água parada não serve, ela começa a feder, ela começa a ficar ruim, ela começa... Não presta. Água é para ser corrente, é para andar, é para correr, é para ir embora, é para... Então, quando você tiver recursos na sua mão, procure dividir com outras pessoas. Ninguém é uma ilha, não existe uma pessoa que consiga viver sozinho. Você fala assim, não, o que eu tenho é meu e cada um que se quiser que ganhe o seu e tal. Isso não vem de Deus. Deus, inclusive, compartilhou. Imagina, tem gente que acha assim, por que Deus criou o ser humano? Porque ele estava tão feliz, que ele quis compartilhar a alegria dele com a gente. Então Deus não era um ser incompleto que precisava criar um mundo para ele ser completo. Ele já tinha alegria. O provérbio diz que a sabedoria era a sua companheira e sempre foi a sua alegria. Então Deus já era completo, mesmo na eternidade. Ele criou você para você desfrutar daquilo que ele deu. Imagina, Deus não criou o homem e colocou numa fábrica, colocou num jardim de delícias. Por quê? Porque ele quer o nosso bem. Ele quer que você desfrute daquilo que ele tem. Então, quando você tem algo, veja se você consegue compartilhar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Tem gente precisando do seu recurso. E aí, quando você abre essa torneira, começa a vir mais recurso, porque Deus pensa... Imagina assim, ó, pensa aqui comigo. Como é que Deus olha, né, para as nossas ações? Onde é que eu vou colocar recursos que possam ajudar o maior número de pessoas? Ele vai colocar, ou seja, é como se eu estivesse transliterando aqui, né, colocando nessa figura de linguagem, para onde vai fluir mais água daquele grande tanque que é o céu? Para onde vai fluir mais água? Para as torneiras que estão abertas. As torneiras fechadas não vão passar água, porque elas não estão abertas, a água está parada, ela não tem para onde escoar. Agora, quando você divide o que você tem, que você abençoa outras pessoas, que você abençoa outros amigos, que você abençoa a sua igreja, que você abençoa parentes, que você... Eu não estou falando de dar dinheiro para as pessoas, eu estou falando de você ter um coração tão grato, mas tão grato,
que o seu recurso você usa ele com generosidade, certo? Você gere ele, né? A sua gestão dos recursos é com generosidade. Então fica essa palavra aí para você, faça o bem. Mário, então quer dizer que eu tenho que ajudar mesmo que eu não possa? Não. Tome muito cuidado com isso. Não faça loucuras. Não estou dizendo para você rapar todo o dinheiro da sua conta e dar para os outros. Eu estou dizendo, veja o que você pode fazer, mas meça antes a gratidão, a generosidade e a sua identidade, para que você possa ajudar as outras pessoas. Faça o bem que gere um resultado. Então, veja o que a pessoa realmente está precisando. Qual é a melhor forma de fazer o bem? É perguntar para a pessoa o que ela precisa. Olha só essa experiência. Nós tínhamos um casal na igreja que sempre se dedicava muito em fazer o bem. Tanto o homem quanto a mulher tinha esse coração de fazer o bem, né? E aí o irmão passou em frente à feira da 304 e viu um casal lá, meio mulambo ali e tal, e a feira estava fechada, e aí em vez do irmão ir lá e resolver, né, ligou para esse casal. Falou assim, tem um pessoal aqui e tal, não sei o quê. O que o casal fez? Foi até lá e perguntou do que vocês estão precisando. O casal, aquele que estava lá meio mulambo na rua e tal, falou assim, nós só precisamos chegar até a rodoviária. Olha só, mas eles não conheciam a cidade, Palmas é uma cidade muito quente e tudo mais, e ela disse que aí eles colocaram eles na caminhonete, né, e foram levar na rodoviária, inclusive, no caminho, né, viram que na bolsa tinha bastante dinheiro. Então, assim, muitas vezes a gente olha para a pessoa e quer definir o que a pessoa está precisando. Então, a melhor forma de você saber como ajudar uma pessoa é pergunte para essa pessoa o que ela está precisando e ouça a sua resposta e aí você vai decidir se você pode ajudar ou não, tá bom? E qual é a primeira pessoa a ser beneficiada com as suas ações positivas de amor? Eu te respondo, você mesmo. Você precisa ser o primeiro beneficiado com a sua nova filosofia de vida, com a sua identidade. Por quê? Porque você precisa fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, uma das coisas é ser ouvido. Entenda assim, ó, desculpa. Entenda assim, ó. Faça pelo outro de acordo com a necessidade do outro, mas levando em conta aquilo que você gostaria que fizessem por você. Então, muitas vezes, a pessoa que é generosa, que tem uma alma grata, que tem gratidão, né? Ela entende que fazer o bem para ela não é alguém adotá-la, mas sim ajudar ela a chegar em algum lugar. O que acontece? Por que você deve começar por você? Você não deve considerar as outras pessoas, nesse aspecto aqui que eu estou falando, maiores que você ou menores que você, mas igual. Então, muitas vezes tem gente que vai fazer o bem e exagera, e aí não dá conta de cumprir com aquilo que deveria fazer, ou que prometeu. Então, faça de acordo com as suas possibilidades, pensando, analisando e tudo mais. Por que começar por você? É impossível ajudar alguém que não se ama. Entende? E se você não se ama, se as suas primeiras ações de amor não são para com você mesmo, você corre um grande risco de se tornar um hospedeiro. Isso daqui é uma linha tênue. Esse é o motivo que muita gente para de fazer o bem. Vou te explicar agora. O hospedeiro é aquela atitude que a pessoa tem de querer colocar os outros acima dele mesmo, certo? Isso não é legal. Por que acima? Eu posso colocar uma pessoa acima no quesito consideração, certo? Mas não de valor. Valor, todo ser humano tem o mesmo valor. Então eu não posso colocar a pessoa nem abaixo e nem acima. Eu tenho que colocar ela no mesmo valor. Quando a pessoa coloca acima, ela atrai parasita. O que é parasita? É o mesmo caso da carne. Quando ela apodrece, ela atrai mosca. Então, se você não se ama,
você acaba atraindo pessoas que estão procurando outras pessoas de quem tomar alguma coisa. São os parasitas. Então, o parasita ele não existe sem um hospedeiro. E se você tiver atitude de hospedeiro, você vai atrair muito parasita. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se amar, se entender, colocar a sua identidade, ser grato, ser generoso, entendeu? Mas, em primeiro lugar, você. Em primeiro lugar, a sua segurança. Em primeiro lugar, você. Depois, você ajuda os outros. Onde é que eu aprendi isso? Né? Um dia eu gosto muito de avião, não tenho nenhum medo. E aí eu fiquei prestando atenção naquelas orientações que a aeromoça dá ali no início, né? Quando fala sobre as máscaras, ela fala assim: se por acaso a cabine for despressurizada, não sei se é exatamente assim, mas é o jeito que eu lembro o texto, né? Máscaras cairão sobre você. Coloque primeiro em você, depois auxilie outras pessoas. Então, ajudar os outros, fazer o bem, tem a ver com você reconhecer em como você está, para depois você ajudar os outros. Então, a primeira pessoa a ser beneficiada, preste atenção nisso, a primeira pessoa a ser beneficiada com ações positivas de amor é você mesmo. Você precisa se ajudar, você precisa começar por você, você precisa se amar. E depois de você se amar, aí você vai conseguir amar outra pessoa. Qual é o risco nisso? Além de ser hospedeiro ou parasita. Tem gente que, para algumas pessoas, ele é parasita, para outras, ele é hospedeiro, em algumas situações, ele é parasita, em outras, ele é hospedeiro. Mas a questão é você chegar à plenitude, de você não ser nenhum nem outro. Quando você faz de acordo com o que você pode, você não é nem parasita nem hospedeiro, você está na plenitude. E aí qual é o risco? É quando você se torna escravo em uma relação porque você prometeu além do que devia, porque você fica sem graça de dizer não. Então, entenda que dizer não também é atitude de amor, porque existem coisas que você precisa dizer não. Eu tenho 3 filhos. E uma das coisas mais difíceis na criação dos filhos, existem várias, mas essa talvez esteja no top 10. É quando teu filho te pede uma coisa, você pode dar, mas você vê que aquilo não vai fazer bem para ele. Então, dizer não também é uma atitude de amor. Muitas vezes a pessoa te pede uma coisa que você não pode dar. Eu estava uma vez trabalhando, né, no carnaval, e aí chegou uma moça e ela estava desesperada. Qual era a situação dela? Ela estava em busca elas eram vizinhas, ela estava em busca da sua vizinha, ela estava em busca da própria vizinha. Essa vizinha dela, de quem ela estava atrás, tinha um filho de 2 meses de nascido. E aí essa vizinha dela falou assim: fica aí com meu filho que eu vou só ver como é que tá o carnaval e volto. E aí ela disse sim, enquanto ela deveria ter dito não, de acordo com a história que ela nos contou e a conclusão que ela mesma chegou, ela deveria ter dito não. Mas não, querendo ser uma boa vizinha, se tornou uma hospedeira. A mãe dessa criança, praticamente recém-nascida, né, um bebê de colo ainda, ela disse sim, tá bom, eu olho seu filho e você vai lá e volta logo. Já havia se passado horas e essa vizinha dela não tinha voltado, a criança estava esgoelando de fome e você não tem o que dar. O que dá para uma criança de 2 meses comer, né? Não sei que ela fosse lá, comprasse um leite daqueles que são muito caros e tal para dar. Mas na cabeça dela a mãe iria voltar logo. Era o momento que ela deveria ter dito não. Seria uma ação de amor. Mas não, ela resolveu dizer sim. Então dizer sim nem sempre é uma ação de amor, nem sempre é uma atitude positiva. Agora, existe o momento de você dizer sim, por exemplo. A pessoa chega na tua casa com uma necessidade, você pode ajudar, a pessoa está necessitada, você pode fazer algo por ela e você diz, amanhã eu vou fazer. Isso realmente chega, beira a maldade, né? Então, existe um momento de dizer não e existe um momento de dizer sim. Como é que você vai aprender isso?
Você vai aprender isso quando você tiver a sua identidade, for grato, for generoso, entender seu propósito de vida e tiver ali uma direção espiritual e intelectual para aquilo que você deve fazer. Comece por você, mas não pare em você. Continue fazendo bem para outras pessoas. Continue fazendo bem para pessoas próximas a você. Escolha aí durante a sua semana, né? Ou seja, os próximos 7 dias, e veja, defina aí pelo menos 3 ações de amor. Então, veja pessoas que estejam precisando, mas lembre-se, pergunte para a pessoa o que ela está precisando. Não simplesmente chegue e querer definir a vida da pessoa, né? Isso chega a ser até um pouco chato, né? Porque muitas vezes você quer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Concentre-se em quem quer ser ajudado. Tem gente que se sente ofendido se você oferecer ajuda. Porque é o modus operandi da cabeça dela, é a mentalidade dela, e não estamos aqui para mudar os outros. Estamos aqui para ajudar quem quer ser ajudado, tá certo? E que você veja que vai gerar um resultado. Talvez você faça uma grande coisa para alguém e não gera resultado porque, enfim, não é assim uma grande coisa, né? A pessoa não dá continuidade naquilo que ela mesma está precisando. Às vezes é uma coisa muito complexa. Eu vou te contar assim, ó. Muitas vezes você tenta ajudar alguém que não está disposto a viver o processo. Então, só para finalizar aqui, eu vou te contar assim, ó. Na Bíblia conta a seguinte história do povo de Israel. Eles, por algum motivo, foram parar no Egito, né? Que termina lá em Gênesis 50, eles morando no Egito, porque José foi para lá quando foi vendido pelos seus irmãos. Depois eles vão 70 pessoas, filhos de Jacó, e aí eles passam a morar no Egito, na terra de Gósen, e aí Êxodo começa com essa continuação dessa história. Só que aí eu só quero salientar para você três locais, né? 3 geografias diferentes nesse livro que tem a ver com você. O primeiro é o Egito, o segundo é o deserto e o terceiro é a terra de Canaã, que é para onde eles foram, que é para onde eles prosperaram. Muita gente sabe que está no Egito, muita gente quer chegar a Canaã, mas muita gente não quer passar pelo deserto. E entenda, não existe como ir do Egito para Canaã sem passar pelo deserto. Entendeu? Então, tem gente que você vai ajudar, ele quer sair do Egito e quer chegar em Canaã, mas ele não quer passar pelo deserto. Na hora que chega no deserto, ele desiste. Ele fala assim, não quero mais. Então, isso aqui é perder tempo. Quando você tenta ajudar uma pessoa que ela não quer passar pelo deserto. Por quê? Porque uma pessoa, para mudar de vida, ela vai ter que fazer um esforço maior do que o que ela está fazendo hoje. Então tem gente que fala assim, Mário, me ajuda, eu tô querendo, eu tô devendo demais, eu tô isso, eu tô aquilo e tal. E você fala assim, olha, acorda 10 minutos mais cedo, leia um livro, faça uma oração, faz um curso, volta para a faculdade, faz isso. A pessoa não quer, ela só quer o resultado, ela só quer chegar em Canaã, mas ela não quer passar pelo deserto. E não existe como você sair do Egito e ir para Canaã sem passar pelo deserto, que é o processo. O que é o processo? Pergunto para vocês, mulheres que estão me assistindo, o que é o processo? A mulher fala assim, preciso arrumar o cabelo. O que ela quer? Um cabelo bonito. Onde é que ela tem que ir? No salão de beleza. Eu te pergunto, mulher, você gostaria de, nesse momento, ver o seu cônjuge, o seu namorado? Nesse momento você está arrumando o cabelo? Não. Por quê? Processo não é para todo mundo. Processo são para pessoas que tenham coragem de passar com você. E muitas vezes você vai passar até sozinho. Então todo mundo quer um cabelo bonito, mas ninguém quer que tire foto dela lá no salão arrumando o cabelo, porque ela não está bonita. O que é processo? Processo é a construção da casa. Todo mundo quer visitar a sua casa nova depois que ela estiver pronta. Você fala assim, vou construir uma casa com piscina, com churrasqueira e tal. Chama a pessoa para ajudar na construção. Ninguém pode. Agora chama ela para comer churrasco depois que a churrasqueira está pronta. Muita gente vai poder. Por quê? Porque tem gente que está no Egito e tem gente que chega em Canaã. Todo mundo quer estar com você em Canaã, mas ninguém quer ficar com você no Egito e ninguém quer passar pelo processo.
O que é o processo? É justamente a transformação. E muitas vezes quando você sai do Egito e passa pelo deserto, em vez da coisa melhorar, ela piora. Antes de viver a transformação, ela vai piorar um pouquinho. Então, por isso que eu estou dizendo, entenda por que você tem que começar ações positivas de amor com você. O que você está precisando fazer que você ainda não fez? São ações positivas de amor. O que você está precisando fazer? Quais são as decisões difíceis que você precisa tomar e ainda não tomou? Quais são as coisas que vão levar muito tempo? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui ainda agora, a faculdade. Muita gente não termina a faculdade porque é demorado. Mas se você tivesse feito, você já tinha terminado. Muita gente não compra casa porque é demorado. Muita gente não faz um monte de coisa porque demora. Então, você precisa passar pelo processo. A primeira pessoa a ser beneficiada com as suas ações positivas de amor é você mesmo. Então, você precisa decidir assim, o que eu preciso fazer que eu ainda não fiz. De repente, até terminar o que você já começou. O que você precisa fazer que você não fez? Faça. Isso vai fazer bem para você, não é só para os outros, não. Na verdade, vai fazer mais bem para você do que para os outros. E quando você estiver fazendo, você vai ter uma força maior de ajudar as pessoas com as questões delas. Como é que você vai ajudar alguém se você não consegue se ajudar? Como é que você vai pedir ajuda? Como é que você vai... Alguém vai pedir ajuda para você se você também não tem coragem de pedir ajuda para outras pessoas? Por isso, começar por você não é só uma questão de um clichê aqui, não. É uma questão de você entender que você precisa começar por você. Você precisa, quando você pensar em fazer o bem a alguém, você pense primeiro em você, igual aquela máscara de oxigênio. Como é que você vai ajudar alguém a sair do Egito se você não quer sair? Não é questão de ter saído ou não. É a questão de não querer sair. Quem é que Deus chamou para tirar o povo do Egito? Alguém que já tinha saído de lá. Moisés já tinha saído de lá há 40 anos. Ele fala, agora volta e vai tirar o povo. Entende isso? Então você precisa realmente ser a primeira pessoa beneficiada com as suas ações de amor, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz de Deus, que você possa realmente ser um agente do bem, ok? Tchauzão.